Aleluia. Glória a Deus. Queria convidar o irmão e a irmã que já está aqui dentro do templo, ficar de pé em nome de Jesus. Aqueles que ainda não entraram, se tiver alguém ainda fora, peça para que entrem, tomem seus assentos. Amém. Pegue sua Bíblia. Abra no livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo 3. Atos, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Amém? Todos acharam? Atos, capítulo 3, a partir do versículo 11, diz assim: Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste para vos concedessem um homicida. Destarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Amém? Feche seus olhos. Vamos dar início a esse culto maravilhoso, permitindo que o Espírito Santo possa falar conosco, possamos cultuá-lo livremente. Amém? Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço nesse início de noite, esse fim de tarde, esse início de noite, esse momento maravilhoso que nós preparamos, que tu reservou para estar conosco neste lugar, na tua casa. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, vem, fala conosco. Toque em nossos corações, fala conosco através dos louvores, através da Tua Palavra, que nós possamos oferecer a Ti este culto, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa vida, que possamos agradar a Ti, Senhor, através de cada louvor, possamos atrair a Tua atenção, Senhor, para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Agora vamos adorar a presença do nosso Deus que está nesse lugar. Aleluia. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores já chegou nesse lugar. Então comece a adorá-lo, fazendo o seu próprio culto racional. Deus, nós te convidamos, nós declaramos: Tu és santo, Tu és digno, Tu és bendito, Senhor. Aleluia. Tu és santo. Diga sua voz, diga isso. Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo. Aleluia. Tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir, aquele que era e que há de vir. Sim, Jesus,
és santo. Diga isso. Santo, erga sua voz nessa noite, declare: Tu és santo, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Declare: santo, só Tu és santo, Senhor. Santo, Tu és santo, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Erga sua voz, declare: aquele que era e que há de vir. Ele há de vir, o nosso Deus há de vir. Aquele que era e que há de vir. Ele está nesse lugar, sinta a presença de Deus. Aquele que era e que há de vir. Erga sua voz, declare isso bem alto. Aquele que era e que há de vir. Abra sua boca, fale com Deus. Renda seu coração a Ele nessa noite. Declare: Senhor, Tu és santo. Eu te glorifico, eu te bendigo, Senhor. Exalto o Teu santo nome nessa noite. Só Tu és Deus, só Tu és o Senhor em minha vida. Declare isso com todo o seu coração. Aleluia. Anjos estão diante dele, clamando santo. Arcanjos estão entre as nações, clamando santo. Querubins estão debaixo do seu trono, clamando santo. Serafins de fogo estão em volta dele. Declare isso bem alto. Clamando santo. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Essa voz essa noite. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, 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 Santo é o Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu. Só Tu és santo, Senhor, só Tu és santo, não há outro como Tu.
Diga isso. Alfa e Ômega, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é, diga Alfa. Senhor Deus Todo-Poderoso. Erga sua voz mais uma vez, declare aquele que era e que há de vir. Renda-se. Aquele que era e que há de vir. Aquele que era e que há de vir. Aquele que era e que há de vir. Renda adoração a Ele nessa noite. Erga sua voz. Adore ao Senhor. Renda a Ele louvores. Renda a Ele glórias. Aleluias. Diga, Senhor, Tu és santo. Tu és bendito. Só Tu és, Senhor. Adore ao Senhor. Só Tu és, Senhor. Não há outro como Tu. Receba a adoração do Teu povo, da Tua igreja nessa noite. Xerecanta na vassoura. Diga, Senhor, presença de Deus nesse lugar. Diga que Ele é santo, que Ele é bendito. Quebre-se diante dEle como um vaso de barro. Diga, Senhor, refaz, Senhor, meu coração se precisar. Eu estou disponível em Tuas mãos. Coloque-se diante do Senhor nessa noite. Diga, Senhor, molda o meu coração. Faz-me de novo, Senhor, se Tu quiseres. Aleluia. Renda-se à presença dEle. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Aos Seus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Erga sua voz, declare isso.
basta olhar no teu rosto. Fui perdoado logo que te todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. O nosso amado está aqui. Quebre-se diante dele como noiva apaixonada. Fale com Deus. Declare isso nessa noite. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas vão cair. Basta olhar no teu rosto. Fui perdoado logo que te todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Declare isso. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Fale com Deus. Abra sua boca. Abra sua boca nessa noite. Fale com Deus. Ele está nesse lugar. Do perfume derramado, Sim, Jesus. tua presença vale mais. Tu vale mais, Senhor. Tua presença vale mais. Aleluia. Diga E isso. não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Sinta a presença do Senhor. Tua presença vale mais. Diga isso. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale. Diga isso mais uma vez. Diga. E não importa o preço
do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Diga isso. Eu quebro meu vaso, Quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Glorifique o nome dele nessa noite. Aplauda o nome do Senhor. Glorifique o nome dele. Dê glórias ao nome do Senhor nessa noite, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia, João, no capítulo 18, no versículo 17. E também Atos, capítulo 3, versículo 15. Tá bom? Então vamos ler dois versículos. Vamos ler dois versículos, tá? Atos. Vamos orar primeiro, então. Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade tão maravilhosa de estar na tua casa, de celebrar, Senhor, a tua vitória em nossas vidas. Nós temos muito o que agradecer, muito mesmo, Senhor, por muitas vitórias. E continuamos marchando em vitória. Pai, mas nós precisamos também ser fortalecidos. Nós estamos aqui na igreja, Senhor, porque nós é que precisamos. Nós precisamos te adorar, engrandecer o teu nome e ouvir a tua palavra, que vai nos fortalecer nessa noite. Santo Espírito, fica à vontade, dá-nos discernimento em nome de Jesus. Então vamos ler João 18, 17. Diz assim: 18, 17. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Ele respondeu: não sou. Vamos ler agora Atos, no capítulo 3, no versículo 15. Atos 3, 15. Já? Dissarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Podeis sentar. Nessa noite, quero compartilhar com vocês algo tremendo. O poder da transformação. O poder da transformação. E um dos personagens da Bíblia, uma das pessoas da Bíblia, que eu percebi que teve uma vida transformada de uma forma extraordinária, é Pedro, é o apóstolo Pedro. Pedro era um homem comum, Pedro era uma pessoa, um trabalhador, um pescador, vocês já sabem. Mas eu quero mostrar para vocês como que esse homem, nós lemos em João capítulo 18, verso 17, Pedro negando a Jesus, ele dizendo: eu não sou discípulo desse homem, eu posso até falar como Jesus, eu posso até me comportar como Jesus, as pessoas até me chamam de crente, mas eu não sou não. E nós lemos também em Atos capítulo 3, versículo 15, esse mesmo homem
diante daquelas mesmas pessoas, diante de uma multidão de mais de 3.000 pessoas, ele, sem nenhum tipo de medo, ele fala: eu sou discípulo, eu estava com ele, esse que vocês crucificaram, eu sou discípulo de Jesus. Ele não teve medo de falar, não teve vergonha de falar. Então, o espaço de tempo entre Pedro, quando ele se levanta e anuncia que Jesus é o Senhor, para o Pedro que renuncia a Jesus, que nega Jesus, são aproximadamente 53 dias. E nós temos que descobrir o que aconteceu na vida de Pedro em 53 dias. É uma mudança, é um poder tremendo, o poder da transformação na vida deste homem. Algo aconteceu e nós precisamos entender toda essa história e ver as partes principais que levaram Pedro no seu último momento de vida, porque queriam matá-lo. Ele disse: não, eu não sou digno nem de ser morto como o meu Senhor. Podem me matar de cabeça para baixo, mas da mesma forma que ele, jamais, eu não sou digno. Vejam, um homem que a sua fé foi transformada, o homem mudou. Será se alguém aqui algum dia foi questionado: você é crente? E você disse: não, não sou não, apesar de eu ir para a igreja às vezes, mas eu não sou, estou só visitando, não sou de verdade não, entendeu? Eu até não concordo com o pastor também. Será se você algum dia fez isso? Fique refletindo nessa situação. Mas vamos falar de Pedro. Pedro, ele foi chamado por Jesus. Simão Pedro também, na Bíblia, nós encontramos o seu nome chamado Cefas, ou Simão Barjonas. São os nomes encontrados no Novo Testamento de Pedro. Era um homem trabalhador, como eu falei, pescador na região da Galileia. Ele era muito conhecido, ele era um líder dos pescadores. Pedro ouviu os ensinamentos de Jesus, porque Jesus o chamou, Pedro e seu irmão André, para serem pescadores de homens. E ele assim o fez, começou a sua caminhada. Na nossa vida existe a caminhada do crescimento. Você não aceita Cristo e amanhã já sabe de tudo. Não é assim. Nós temos que observar a palavra de Deus, que nos mostra quando Jesus chama os seus discípulos, eles começam a caminhar e a aprender com o mestre dia a dia. Por isso que é importante na igreja a consolidação. Por isso que é importante na igreja as escolas de discípulos, escola de líderes, porque você vai sendo aperfeiçoado na célula, nos cultos, você vai dia a dia caminhando e crescendo. Isso é importante. Se você não se submete a uma caminhada de crescimento, você se torna uma pessoa muito rasa na fé, muito rasa. Você não tem raízes profundas. O que nos leva a ter raízes profundas é exatamente o ensino da palavra, onde nós poderemos suportar as grandes adversidades e tempestades da vida, baseados na palavra, que é a rocha da nossa vida, aquilo que vai nos sustentar. Pedro, ele ouviu os ensinamentos. Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Versículo 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.
Pedro estava com Jesus no Sermão da Montanha, nesse capítulo tão maravilhoso. Então Pedro estava em todos os momentos que Jesus manifestava o seu ministério. Pedro estava nos momentos que Jesus curava, dava visão aos cegos, que ele levantava os paralíticos. Pedro estava ao lado de Jesus sempre, e ele estava ouvindo diariamente o princípio do reino. Preste atenção. Então esse homem, ele tinha total condições de acertar, mas Pedro, em algum momento da sua vida, deixou entrar no seu coração a dúvida, o medo. Muitas vezes estamos caminhando na igreja, muitas vezes estamos caminhando dia a dia, ano após ano, mas muitas vezes deixamos algo entrar no nosso coração que a gente não se entrega totalmente ao Senhor, apesar de vermos milagres ao nosso lado, apesar de vermos transformações poderosas ao nosso lado, mas uma mentira pode entrar no coração e você não se entregar totalmente. Então Pedro, apesar de conviver com todos os discípulos e com Jesus, faltava algo na vida de Pedro. Por isso que ele negou Jesus. Pedro ouviu Jesus falar que ele veio trazer transformação. Atenção, Jesus veio trazer transformação. Jesus não veio trazer a chave do teu carro. Jesus não veio trazer a chave da tua casa, nem veio trazer o classificado de emprego. Não, ele veio trazer o evangelho que transforma o homem. E quando nós somos transformados, as bênçãos nos seguem. Amém? As bênçãos nos seguem. Mesmo, por exemplo, nesse período de escassez, os filhos de Deus são abençoados. Só nesse período, vários discípulos aqui da igreja já compraram carro, casa, derrubaram casa para construir, compraram. Aqui o casal que tem uma casa nova agora, né, Francisco? Do nada, não foi? Fez uma negociação, que tinha até esquecido, ele falou, né? E Deus abriu as portas, já estão morando aqui perto da igreja. Moravam longe, né? E o sonho era voltar para cá, não é isso? Deus fez conforme o coro. Por isso que a palavra de Deus diz que quando nós fazemos aquilo que agrada o coração de Deus, Ele também satisfaz o desejo do nosso coração. Salmos. Por isso você tem que estar atento à palavra e seguir os princípios, que você vai ser abençoado. Então o evangelho, Jesus trouxe o evangelho para transformar o homem. Mateus 5:20, porque vos digo que se a justiça não exceder a dos escribas, que a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus está falando aos seus discípulos. Ele está explicando que se a justiça, ou seja, se você não viver uma realidade de Deus, você é igual um hipócrita, como os escribas e fariseus, que eram hipócritas. Eles sabiam da lei, eles sabiam o que estava escrito na palavra, porém não viviam. Eles até ensinavam, mas não viviam. E Jesus, ele combate exatamente esse comportamento. Por isso queriam matar Cristo. Aqueles homens eram religiosos, eram crentes religiosos, ali homens que conheciam a palavra, o Velho Testamento, as Escrituras, mas não viviam os preceitos do Senhor. E Jesus veio combater isso. Nós temos que ter um coração transformado. Um coração transformado, tem que ter uma mudança de vida. Pedro e os discípulos receberam autoridade para expulsar demônios e para curar os enfermos em nome de Jesus. Esse mesmo Pedro que negou a Cristo, ele experimentou coisas sobrenaturais.
Em Mateus 10:1, Jesus chama os 12 e dá autoridade a eles para que eles fossem evangelizar, anunciar as boas novas e repreender enfermidades, repreender ali demônios, curar os enfermos. Enfim, Pedro também foi usado por Deus. Pedro deve ter orado nesse período por várias pessoas, ter curado em nome de Jesus por várias pessoas, mas mesmo assim, ele ainda negou Jesus. Preste atenção, nós estamos construindo aqui nosso raciocínio. Então Pedro, esse homem, junto com os discípulos, ele recebe autoridade e ele experimenta o poder de Deus na sua própria vida. Nós precisamos experimentar o poder de Deus. Você pode orar. Você mesmo na sua casa, você tem que orar, repreender toda enfermidade, você tem que repreender os demônios que querem aprisionar muitas vidas. Você tem esse poder que Jesus nos deu, no nome de Jesus. Pedro, ele andou sobre as águas. Qual outro discípulo que andou sobre as águas? Quando Pedro avista Jesus andando sobre as águas, ele disse: Senhor, eu estou aqui, eu quero ir contigo, ordena que eu vá contigo, dá o comando. E Jesus assim falou: vem, Pedro. E Pedro sai do barco e anda sobre as águas. Porém, nessa caminhada, o que aconteceu com ele? Olha para um lado, olha para o outro, lá vem as ondas. E ele olhou para as circunstâncias e começou a afundar, mas Jesus o resgatou. Talvez pegou pelo cabelo, né? Sobe, Pedro. Mas ele experimentou algo extraordinário e nenhum outro discípulo experimentou andar sobre as águas. Somente Pedro. Então observe as experiências desse homem. Pedro afirmou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus estava com todos os discípulos e pergunta: quem vocês dizem que sou? Pedro teve a revelação. Quando Jesus perguntou aos discípulos quem eles achavam que ele era, Pedro foi o discípulo que reconheceu e afirmou que é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se alegrou, né? Jesus ficou muito satisfeito. Pedro foi o único que falou isso, mas mesmo assim, Pedro ainda negou a Jesus. Vejam que coisa interessante. Apesar de Pedro estar andando com Cristo, Pedro tinha uma mentalidade terrena. Aqui está um ponto crucial dessa história, central. Por que esse homem, apesar de ter várias experiências, de ser usado como um grande vaso na mão de Deus, mas nega a Cristo? Por que isso aconteceu? E essa questão nós podemos avaliar com o discurso que ele faz, numa conversa com Jesus, nós podemos identificar que Pedro tinha uma mentalidade terrena. O que é uma mentalidade terrena? Uma mentalidade terrena é aquela no qual você não aceita se entregar, não aceita se desprender das coisas, não aceita renunciar por outras pessoas, não aceita pagar um preço. Você olha muito mais para você mesmo. Você não tem interesse em se desgastar por ninguém. Porque Jesus estava falando aos discípulos, e Pedro estava bem próximo, que ele ia padecer, que ele ia à cruz pelos pecadores, pelos seus inimigos. E Pedro disse: não, Senhor, não faça isso. Pedro tinha essa mentalidade terrena, porque ele não aceitava o pensamento de renúncia. Em Mateus 16, 22,
E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha o que Pedro está falando. Jesus, jamais tu vais sofrer, não pense isso não vai acontecer contigo, Jesus. A mentalidade dele, uma mentalidade terrena, porque a mentalidade terrena, ela não toma só a cruz. Tem muitos discípulos que se dizem discípulos de Jesus, mas não tomam só a cruz. Não tomam só a cruz. Querem seguir a Cristo, querem andar com Jesus, mas não querem ter cruz na vida. Por que é importante ter a cruz? Para que o nosso eu, o nosso ego, morra a cada dia. Eu ouvi recentemente alguém comentando sobre uma oração, e a pessoa falava assim, nessa oração: Senhor, obrigado, porque eu não pequei, porque eu sou puro, eu sou um vencedor. Obrigado porque eu venci, desde que acordei, não te desapontei, Senhor. Obrigado, meu Deus. Só que essa oração era de uma pessoa que tinha acordado há 10 segundos. Ele não tinha nem saído da cama e estava fazendo uma oração assim, nem tinha colocado os pés no chão. Assim é fácil, não é? A partir do momento que você acorda, é diferente. Mas essa oração, ela se tornou assim, interessante, porque você pode dizer: eu não fiz nada contrário ao Senhor. Também nem abri os olhos ainda. Por isso que nós temos que estar vigiando a nossa vida. Porque a partir do momento que você levanta, que você acorda, você tem que estar atento para agradar a Deus. Porque a nossa natureza tem a tendência de contrariar a vontade do Espírito. Quando Pedro se levanta e fala isso a Cristo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá. Jesus também repreende Pedro. Jesus, ele repreende Pedro. Meus irmãos, esse diálogo entre Pedro e Jesus parece-me que se repete até hoje. Quando alguém quer se dispor a ser um canal de bênção, a se entregar pelo próximo, tem sempre alguém que diz: não faz isso, para que isso? Não precisa fazer isso. Para que ajudar? Para que você está perdendo tempo com essa pessoa? Você está se desgastando por aquela pessoa, ele não quer nada. Muitas vezes nós fazemos isso, esse diálogo se repete diariamente. Poderíamos realmente ser como um bom samaritano. Os religiosos, eles viram aquele homem, o samaritano, quebrado no meio do caminho, mas diz a palavra que eles passaram distante, o levita e o sacerdote. Mas o bom samaritano, um homem que era rejeitado pelos judeus, vai lá e acolhe aquele homem, investe nele, do seu próprio sustento, o seu próprio tempo. Muitos cristãos não querem investir em ninguém. A célula não cresce. Por quê? Porque não quer investir em ninguém, só quer investir em si próprio. E essa é uma natureza terrena. Para nós agradarmos a Deus, temos que nos dispor a ganhar vidas, cuidar de pessoas, pagar um preço. Será assim na sua casa? Não pode entrar ninguém, porque você não quer que suje? Será que no seu carro ninguém pode entrar, porque você não quer que suje o tapete? Será se você não quer ninguém lá fazer uma célula na sua casa, porque eu não quero bagunça na minha casa? Será se isso está agradando o coração de Deus?
Será se aquilo que você fala assim, minha casa é do Senhor Jesus, meu carro é do Senhor Jesus, tudo que eu tenho é do Senhor, será se isso é uma palavra do coração ou de boca para fora? Nós temos que avaliar isso, porque o que Pedro está falando para Cristo é exatamente isso. Senhor, te guarda, não te entregue, esses pecadores não merecem, fica conosco. Pedro é repreendido no versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Assim estava o coração de Pedro, influenciado pelo inimigo, mas o seu coração ainda estava enraizado na terra. Amados, o cristão, ele tem que caminhar nesta terra com os pés no chão, mas os nossos olhos fitados no céu. Quando um cristão começa a olhar para a terra, ele desagrada ao Senhor, ele não consegue ser um discípulo, ele não consegue ir para a cruz, negar a si mesmo, não consegue, ele não vai conseguir, porque está olhando só para as coisas desta terra. Nós temos que olhar sempre para as coisas celestiais, e o Senhor vai nos dar vitória em todas as coisas desta terra. Jesus revela qual deve ser a mentalidade de um cristão. Qual deve ser a nossa mentalidade? Jesus também fala isso, Pedro estava ouvindo. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos, e quem estava lá junto com os discípulos? Pedro. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o padrão, essa é a mentalidade que um discípulo deve ter na sua vida. Jesus estabeleceu isso, mas Pedro disse: não, Senhor, tem compaixão de ti. Nós temos que morrer para o nosso eu, se entregar ao Senhor de verdade. Essa é a vontade de Deus. E Pedro, ouvindo todos os testemunhos, todos os milagres, experimentando do poder de Deus, observando as maravilhas e milagres acontecerem, e ele não viu isso pela internet, pela TV, ele viu observando como testemunha. Ele estava lá, ele também foi um instrumento. Às vezes nós pensamos assim: aquela pessoa, aquele filho de Deus, aquela filha do Senhor é usado, é usada, etc. Pedro também estava sendo usado aqui, e foi muito usado, mas o coração dele ainda era terreno. Pedro ainda não tinha sido transformado. Pedro ainda estava pensando como um homem natural, apesar de já experimentar o sobrenatural. Não significa que alguém que já experimentou o sobrenatural, que ele tem uma mentalidade do reino, porque a graça de Deus é tamanha, é tremenda, é algo assim inexplicável, que Deus libera o sobrenatural até para aqueles que ainda o coração está fitado na terra. Qual a esperança de Deus? Que aquela pessoa tenha o coração transformado, porque Deus é Deus de misericórdia. Ele te derrama a graça sobre sua vida para você experimentar e saber que Ele é bom e que Ele é Deus. E qual a expectativa de Deus? Que o homem mude, seja transformado. Mas apesar de tudo isso que Pedro experimentou, houve um momento em que Pedro fraquejou.
e quase abandonou a fé. Houve esse momento na vida de Pedro. Preste atenção. Quando Jesus começou a ser torturado por homens maus, para depois ser crucificado, Pedro ficou com medo de também ser pego naquilo, e negou a Cristo. E Jesus já tinha avisado a ele, Jesus já tinha previsto que isso ia acontecer, que Pedro, por causa do medo de assumir que era discípulo, ia o negar 3 vezes. Quantas vezes? 3. Quantas vezes você já negou Jesus? Não diga. Pedro negou 3 vezes. Em Lucas capítulo 22, fora, mas o Senhor conhece o íntimo do coração. E o Senhor conhecia ali o íntimo do coração de Pedro. Mas é interessante que Pedro negou a Cristo. Exatamente o que Jesus falou aconteceu. Então todos sabem dessa história. Na Páscoa dos judeus aconteceu exatamente isso. No momento que Jesus estava sofrendo, Pedro consegue entrar naquele lugar onde Jesus estava sendo maltratado, e alguém chegou com ele e disse: tu não és um dos discípulos? Eu? Jamais. Mas tu falas igual a eles. Porque tinha um sotaque. Eles tinham um sotaque. Não, de jeito nenhum, acho que é impressão sua. E Pedro, assuma sua posição em Cristo. Pedro não assumiu naquele momento, ele estava fugindo, e naquele instante em que ele nega Jesus pela 3ª vez, a Bíblia, ela nos revela algo interessante, que Jesus olha para Pedro, e eu acredito que ali houve uma dor tremenda no coração deste homem, que ele fugiu, acredito que chorando profundamente, porque em algumas horas antes ele estava dizendo: eu jamais te abandonarei. Passou algumas horas, ele dizendo: eu não sou discípulo desse Jesus. Que coisa! Mas espere, vamos conversar da nossa vida agora. A nossa vida. Será se você já falhou assim? Já falou inclusive assim como Pedro? Será se você de alguma forma já tentou fugir do Senhor porque você fez algo que acabou contradizendo as suas promessas? Muita gente faz promessa para Deus, eu já vi muito disso. Pastor, agora sim, agora eu vou, agora não sei o que. É com Deus, 100% Jesus. Vocês já perceberam que essa camisa que tem uma estampa 100% Jesus, hoje está raro de ver, nunca mais vi. Já viram isso? Faz tempo que eu não vejo essas camisas. 100% Jesus. A pessoa está realmente se declarando. Isso é ótimo, você tem que se declarar que é um cristão aonde você for. Pastor, lá no distrito, lá no meu trabalho, eu sofro muito assédio. O que eu faço? Vocês querem saber o que deve fazer? Que não vai mais acontecer isso? Assuma a sua posição. Assuma a sua posição. Ande com a sua Bíblia. Pregue o Evangelho para todos. Ore na hora do intervalo, para que todos na empresa, todos naquele lugar saibam: é um filho de Deus, é uma serva do Senhor. E vai parar com isso, porque eles vão te respeitar, mas só a partir do momento em que você assumir sua posição. Você não pode ser como Pedro nesse instante, de negar sua fé. Daí
nós podemos avaliar a nossa própria vida. Será se você já cometeu um pecado que você pensou assim: eu nunca vou fazer isso. Senhor, nunca imaginei que eu era capaz de fazer isso. Nunca imaginei que eu era capaz de fazer isso. Às vezes a gente fala coisas que nunca vai fazer, que nunca não sei o quê, que nunca isso, nunca aquilo, e de repente você se vê naquela situação. Alguém diz assim que nós temos o pé de barro. Nós não devemos nos orgulhar, nós devemos ser humildes e buscar a face do Senhor, humildade. Talvez você já prometeu algo para Deus e está falhando com o Senhor. Quando você percebe, você quebrou uma promessa. Assim também Pedro fez. Senhor, jamais vou te abandonar, vou contigo na prisão. Quando Pedro viu a chicotada, quando Pedro viu o tamanho do espinho, quando Pedro viu os homens com cada madeira enorme, medo de ser rejeitado, Nós não podemos ter medo de ser rejeitado pelo Evangelho, jamais. Nós temos que assumir a nossa posição, verdadeiramente Deus vai nos dar a honra. Sabe que Jesus olha para você, para cada um de nós, com um olhar de misericórdia, gente. Satanás, ele trabalha exatamente neste ponto. Quando o homem erra, quando o homem peca, vem aquela acusação: eu errei, eu pequei, eu falhei, eu disse para o Senhor que eu não ia fazer isso, mas Senhor, olha a minha situação, olha o que eu fiz, meu Deus, eu fiz isso. Como eu pude trair o meu Deus, como eu pude trair o meu Senhor. Pedro estava arrasado. Quero dizer para você que Jesus, ele não rejeitou Pedro. Jesus não quis envergonhar Pedro. Assim também conosco. Se você falhou com Jesus, saiba que ele não quer te crucificar, te expor. Não, ele não quer acabar com você. Jesus não quer. Ele quer te abraçar, ele quer te curar, ele quer restaurar, ele quer renovar a sua vida. Assim que ele fez com Pedro. Pedro estava arrasado. Jesus foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e ficou na sua jornada de mais 40 dias. E nesse período, Pedro teve uma oportunidade no terceiro encontro com Jesus. Observem, nos dois primeiros encontros de Jesus ressuscitado, ressurreto, ele não foi com Pedro e apontou o dedo: você me negou, né, Pedro? Jesus não fez isso. Jesus não acusou Pedro. Eu imagino o encontro de Pedro com Jesus. O que será que Pedro falou para Jesus? E aí, mestre? E aí, mestre, tudo bem? Como é que tá? Como é que foi a furada? Se fosse hoje, como é que seria, né, Max? E aí, mestre, como é que doeu muito? Mas ele não tinha o que falar, ele não sabia. Mas Jesus, com toda a sua habilidade de um Deus de amor, deixou as coisas fluírem, não
não envergonhou Pedro diante dos outros discípulos, deixou as coisas acontecerem, mas no terceiro encontro, estava tudo preparado. Jesus está na praia, prepara peixes para uma bela refeição. Pedro o avista, os discípulos o avistam. Olha, é Jesus, ele está na beira da praia. Diz a Bíblia que Pedro pula na água e vai nadando. E ali aconteceu a cura deste homem. Esse é um ponto interessante, que foi a cura, a transformação. Jesus simplesmente diz 3 vezes, fez uma pergunta poderosa: Pedro, tu me amas? Isso está em João capítulo 21. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Mas Jesus queria que ele respondesse algo do coração. E Pedro estava ficando constrangido, porque Jesus faz a terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Ali Pedro já não aguentou mais, disse: Senhor, sabes que eu te amo. Tu sabes. Imagina aquele momento, Pedro se arrependendo, aquele homem que ele tinha negado, aquele homem que ele tinha abandonado, aquele homem que ele mentiu para Jesus, dizendo que nunca ia deixá-lo. E ele, vendo Jesus com calma, com amor, com os olhos de amor, com os olhos de misericórdia, com os olhos de ternura, falando para ele: tu me amas? Que coisa tremenda! Tu me amas? Tu me amas? Então nessas 3 perguntas, foram as perguntas que impactaram Pedro. E na resposta da terceira pergunta, Pedro de fato se entrega ao Senhor. Pedro de fato observa que esse Jesus é o Jesus da oportunidade de mudança de vida, é o Jesus da misericórdia, é um Deus maravilhoso, que não está apontando o dedo para Pedro, que não aponta o dedo para nós, simplesmente ele pergunta: tu me amas? Tu me amas? Ele não questionou Pedro, apenas disse, só perguntando: tu me amas, Pedro? Pedro responde, diz: Senhor, eu te amo. Jesus fala: então cuida dos meus cordeirinhos, das ovelhas, seja esse líder, seja esse homem usado agora com um novo nível. Então, a mentalidade de Pedro agora sobe de nível. Ele não tem mais uma mentalidade terrena. Agora ele resolveu amar ao Senhor em um amor poderoso. Ele se entregou a Jesus. Nesse momento, comendo um peixe na beira da praia, ele se entrega totalmente ao Senhor. Vejam a misericórdia de Deus. Mas Satanás, ele trabalha. E talvez quando você erra e falha com Deus, Satanás vem com uma voz dizendo assim: você experimentou tantas coisas e errou de novo. Você experimentou tantas coisas e errou novamente. Não tem mais jeito para você, não tem misericórdia para você. Essa é a voz do diabo. Entre os 12 discípulos, nós podemos contemplar na Bíblia que Pedro e Judas Iscariote tomam decisões ou são expostos como pessoas que negaram a Cristo, apesar de os outros também terem fugido. Judas Iscariote, ele também nega a Cristo. Mas por que Judas se suicida e Pedro ele é transformado? O que aconteceu? Será se Judas
se arrependesse do seu pecado, Jesus o teria perdoado? Sim. Mas Judas deu ouvido para o inimigo. Sabe, amados, a grande diferença aqui é que Pedro queria ser transformado. Pedro tinha o desejo no coração de ter uma transformação, apesar de ter pecado contra o próprio Deus, mas o seu coração dizia: será se Deus me perdoa? Será se o Senhor me dá mais uma chance? Será se o Senhor realmente me dá mais uma oportunidade? Ele queria. Atenção, Deus, Ele pode agir na vida de todo pecador. Eu creio, amados, piamente que o Senhor pode transformar todo homem. Eu creio que Deus pode transformar todo homem ou mulher desta terra. O mais vil pecador, o Senhor pode operar uma transformação. É o poder do Evangelho. Mas o homem pecador tem que querer também receber misericórdia. Se a pessoa se afoga no seu medo, se ele mergulha nas suas mágoas, como será restaurado? Não conseguirá, porque Satanás trabalha. Quantos e quantos suicídios acontecem por conta da acusação da pessoa errou, da pessoa que falhou, e ela não consegue ver uma saída. Amados, a saída é Cristo Jesus na nossa vida. A solução é Jesus. Amém? Diga comigo: a solução é Jesus. A solução é Jesus. Nós temos que entender e colocar isso no nosso coração e anunciar a todos que estão ao nosso redor: você errou, você falhou, não fuja de Jesus. Essa não é a solução. Vá adiante do Senhor e se arrependa. Se arrependa de coração. Foi isso que Pedro fez. Daí esse homem, com a sua vida restaurada agora, está orando com todos os discípulos, e veio a promessa de Pentecoste. Jesus disse que ia enviar outro Consolador, mas que eles deveriam esperar a promessa, e Pedro estava com os seus irmãos esperando. Daí o Espírito Santo veio sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo, porque Jesus, ele foi levado aos céus, e esses mesmos discípulos estavam olhando Jesus subindo, e os dois anjos que estavam no céu disseram para ele: esse mesmo Jesus vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Quem é noiva, dê glória a Deus. Ele vai nos buscar. Nós temos que estar preparados. Jesus vai voltar. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Nós temos que retirar essa mentalidade terrena e colocar a mentalidade espiritual de Deus. Pedro experimenta o Espírito Santo que foi derramado sobre os homens na terra, e ele está aqui hoje. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está dentro de nós também. E Pedro, diante de uma multidão de pessoas, anuncia que Jesus Cristo, aqueles no qual vocês crucificaram, naqueles que vocês maltrataram, cuspiram, furaram, este é o autor da vida. Pedro falou isso com tanta força diante daqueles homens que estavam rangindo com ódio,
Mas ele não teve mais medo, porque Pedro se entregou totalmente a Cristo Jesus. E o medo não se apoderou mais de Pedro, porque agora Pedro era um homem corajoso e cheio do Espírito Santo, e anuncia a palavra e diz: só o Senhor salva. Quem quer esse Senhor? Diz a palavra, 3.000 pessoas tomam uma posição. Foi um dos maiores batismos, 3.000 almas são batizados, aceitam a Cristo Jesus como Salvador. Aquele homem que falou e pregou diante dos seus inimigos, diante de uma multidão, foi aquele que negou a Cristo, 53 dias aproximadamente. Por isso, amados, eu creio no poder restaurador de Jesus Cristo. Agora, nós também temos que refletir sobre nossa vida. Será se até hoje você tem feito alguma coisa ou fez algo? Não sei. A palavra, ela é para examinar a nossa vida. Você disse: eu não vou fazer mais isso. E quando você percebeu, fez. Pedro disse: não, Senhor, eu vou contigo, eu vou ser crucificado junto. Quando ele viu a pressão, ele e você? Será que essa história de Pedro, você se identifica com ela? Você se identifica com a história de Pedro? Será? Se em algum momento da sua vida cristã você negou a Cristo. Mas eu quero te dizer, o Senhor fala assim para nós: tu me ama? Jesus está falando para você hoje. Tu me amas? Jesus está falando para você que me assiste: tu me amas? Não deixe que a mentira do inferno domine o seu coração, dizendo que não tem mais jeito para você, porque você experimentou tantas coisas, porque você já foi um líder, porque você já foi usado e assim falhou diante de Deus e acha que não tem mais saída. Essas frases foram ditas a Judas Iscariote e ele se suicida. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo, a voz que diz: meu filho, minha filha, eu te amo, eu tenho um propósito na tua vida. E essa é a voz do Senhor, a voz de mais uma oportunidade. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de amor, que tem princípios. Não que o Senhor vá passar a mão na cabeça do pecador e dizer: continue pecando. O Senhor não faz isso. Jamais Jesus vai fazer isso. Continue, meu filho, pecando, porque eu te amo. Continua pecando, se lambuzando, não tem problema, eu te amo. Não. Jesus quer ver o arrependimento. E sabe, quando Pedro vai diante dessas 3.000 almas, está demonstrado o fruto de arrependimento. Você entende uma coisa: arrependimento tem que ter resultado na nossa vida. Todo arrependimento tem que ter um resultado. Não adianta se arrepender e não mudar de vida, porque se não mudar, não teve arrependimento, teve remorso. Remorso não muda a vida de ninguém, mas arrependimento vai gerar o que? Transformação, fruto de arrependimento,
foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Ele se entrega totalmente a Cristo, prega o Evangelho, vai lá diante do Sinédrio, que o perseguia, que o prendeu, Pedro e João presos. Eles falavam: não fale mais de Jesus. Eu falo. Calha a boca, Pedro. Não calo. Eu vou continuar a pregar o Evangelho. Aquele homem que negou a Cristo, agora estava sendo a voz profética, corajoso, cheio do Espírito, porque ele resolveu de fato se arrepender do seu pecado e dizer: Jesus, eu te amo, eu entrego totalmente minha vida. E podemos ver na atitude de Pedro que ele realmente se converteu e se tornou alguém muito importante no reino. Arrependimento tem que nos levar a ter um fruto de arrependimento, uma atitude nova. Nós temos que ter atitudes novas, que a gente possa olhar, que nós possamos olhar e ver: olha, realmente esse irmão, olha, mudou mesmo, essa irmã mudou mesmo, nossa, como está diferente. Ou será que falam assim: está do mesmo jeito, então não se arrependeu? Mas quando há mudança, onde as pessoas olham e veem atitude diferente, verdadeiramente o arrependimento dá fruto. Arrependimento não é árvore, mas dá fruto, sabiam? Arrependimento não é árvore, mas dá fruto. É assim que nós devemos viver. Quero convidá-los a ficar em pé para nós orarmos. Fiquem no seu lugar, nós vamos orar agora. Você vai falar com Deus. Grupo de louvor aqui comigo. Feche seus olhos agora. Fale com o Senhor. Pergunte do Senhor, tenha coragem. Eu gostaria que você tivesse uma coragem agora. Coragem de perguntar ao Senhor agora: Senhor, eu tenho te negado com as minhas atitudes. Senhor, eu tenho te negado com as minhas palavras. Senhor, eu tenho te negado com a minha vida. Pergunta para o Senhor. Pergunte também: Senhor, como está a minha mentalidade? Será que eu estou com a mentalidade terrena? Porque a primeira fase de Pedro foi assim. Será que eu estou olhando só por essa terra, Senhor, e não quero me doar? Meu Deus, ore, fale com Deus. Gastarei minha vida aos seus pés. Você pode ir se arrependendo, dizendo: Deus me perdoa. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Ouvir o meu Senhor bateu na porta e o meu
coração queimou, ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Sim, Pai. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Glória ao Senhor, igreja. Larará, lararararará, larará, lararararará. Sim, Pai. Larará, lararararará, larará, larará. Sim, Espírito Santo. Larará, lararararará. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, Deixa esse fogo dominar sua não me vida. dá descanso. Fogo do Espírito Eu não Santo. tenho descanso. Sim, Espírito. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Oh, Deus. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu quero orar nesse momento. Será se o Senhor falou teu coração e você está falando: Senhor, eu quero mais uma chance. Eu quero a chance de acertar agora. Tu quer falar para Deus: Senhor, eu quero mais uma chance, porque eu sei que o meu Deus é um Deus de misericórdia, porque o meu Deus é um Deus de ternura, é um Deus de amor. Mas eu preciso me arrepender e ter mais uma chance. E o Senhor está olhando para você hoje com um olhar de misericórdia, dizendo: filho, filha, você me ama. E nós negamos a Jesus com nossas atitudes, às vezes em casa, às vezes na rua, às vezes diante das pessoas. Mas esse é o momento que o Senhor preparou para nós, nos dando uma chance, assim como Ele fez com Pedro. Ele está nos dando chance hoje. Será que tem alguém aqui que quer falar para o Senhor: Senhor, eu preciso da Tua misericórdia? Levante sua mão assim, levante sua mão bem alto. Eu preciso da Tua misericórdia, Senhor. Eu preciso da Tua misericórdia. Sim. Coloque a mão no seu coração. Diga
Diga para Deus: Senhor meu Deus, Pai querido, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia das minhas atitudes. Tem misericórdia das minhas palavras. Me perdoa, Senhor, se eu tenho te negado diante das pessoas, com atitudes que envergonham, Senhor, a tua face. Meu Deus, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance, diga ao Senhor. Me dá mais uma chance, Senhor. Sim, meu Pai, me dá mais uma chance. Chance de acertar. Jesus disse a Pedro: então vai, Pedro. Vai, Pedro. Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus falou: vai então. Vai cuidar dos meus cordeirinhos, dos meus filhos. Vai dar fruto, Pedro. Vai dar fruto então, Pedro. Jesus está falando para você: então, filho, filha, vai dar fruto. Mostra agora, a partir de hoje, o fruto do teu arrependimento. Senhor Deus, é o Senhor que está falando conosco. E o Senhor está ouvindo as orações de arrependimento. E que assim seja na vida do teu filho e da tua filha. Aqueles que estão se arrependendo hoje, que o Senhor está derramando a tua misericórdia. E que a partir de hoje nasça fruto desta árvore do arrependimento. E que na tua vida o Senhor se agrade, o Senhor se alegre. E que as pessoas que estão ao teu lado digam: verdadeiramente, esse é um novo homem, uma nova mulher, está agradando ao Senhor. Sim, Pai, essa é a nossa oração. Que assim seja na sua vida. Diga assim: que assim seja na minha vida. Repita: que assim seja na minha vida. Que assim se cumpra na minha vida essa palavra profética de Deus. Amém. Amém. Quem fez essa oração do fundo do coração, levante sua mão e dê um grande aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vou encerrar o culto. Aleluia. 53 dias de uma grande mudança. Foi o que aconteceu com Pedro. Mas eu sei que amanhã você não será mais a mesma pessoa. Hoje mesmo, você está saindo daqui hoje transformado. Você crê nisso? Amém? Eu creio no poder de Deus. Eu creio. Levante sua mão. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Jesus, por mais uma chance. Nós cremos no poder transformador do Evangelho. Pai, eu abençoo essas vidas em teu nome. Eles vão sair daqui hoje, Senhor, com essa unção transformadora. Que eles sejam transformados, Senhor, e toda mentira do inimigo caia por terra agora. E que eles vivam e deem frutos de arrependimento, para que todos vejam que o Senhor é Deus na sua vida. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a tua vida, rica e poderosamente. Amém. Deus te abençoe, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Vão em paz para suas casas. Deus abençoe a todos, queridos. Aleluia.